entrevista, entrar no Record, para nós termos o vídeo depois. Está aqui, já estamos, acho que agora já está na... É isso aqui mesmo. Então tá, já estamos aqui para nós depois. Esse vídeo ele vai lá para o site, aí o pessoal já vai acessar também, vai ter bastante informação. Eles está com bastante trabalho, né? A tua pasta é uma das, e a diretoria também, né? É uma das que mais trabalhou incessantemente dentro de todo esse mar de novidade que teve aqui o Estado, né? Que teve o país e que o mundo tá se, vamos dizer, ajustando, né? Porque nós temos acompanhado bastante que tu tens trabalhado em todas as frentes, né? Sim, a gente, desde aí nos últimos pouco mais de 60 dias aí desde o primeiro decreto, né, da prefeitura, a gente teve uma atuação aí que foi muito, como eu posso dizer, exigida, né, porque fiscalizar as atividades comerciais, né, e colocar em aplicação os decretos municipais, e foram vistoriados, estamos chegando a essa semana, a 9.000 comércios em Porto Alegre que foram fiscalizados pela nossa diretoria de fiscalização, em conjunto também com outros órgãos de fiscalização da Prefeitura de Porto Alegre e órgãos de segurança, Brigada Militar, Guarda Municipal. Então foi um trabalho aí bem puxado nesse período, né, para que o comércio cumprisse, né, com os decretos da Prefeitura, que a sociedade cumprisse com os decretos da Prefeitura. Estamos chegando aí essa semana a 9.000 comércios fiscalizados, né? E agora, recentemente, com um novo decreto, que abriu mais, né, as atividades comerciais, a gente hoje está fazendo uma atuação bem intensiva nos shopping centers para que transcorra tudo tranquilamente aí nessa reabertura, né, desses centros comerciais que tem grande fluxo de pessoas. A gente tem notado bastante o trabalho que tem dado manter a ordem, né? Porque o que se viu em outros estados, e graças a Deus, eu já quando tive com o Henry, já fui bastante singelo dentro daquilo que realmente está merecendo como aplauso, como uma boa ação da nossa prefeitura, no trabalho do contexto todo. Porto Alegre, ao momento em que a pandemia se iniciou e até os dias de hoje, ela teve, né, uma grande participação do poder público municipal. E aí, da onde vem todo esse trabalho, né? E eu estive elogiando o Henry por isso, né? Porque todas as pastas estão trabalhando bastante. O que a gente vê também na população, então, não sei se tu também tem essa visão, a população de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul tem se comportado bem, né? Sim, a Porto Alegre foi uma das primeiras capitais a começar a tomar medidas, né? O trabalho do prefeito, liderado pelo prefeito Marquesan, ele foi um trabalho muito bem feito até o momento, né? Teve situações ali novas, né? E Porto Alegre acabou sendo referência nacional, serviu de exemplo para decretos do Estado, né? E está aí os resultados, né, que todo mundo tem acesso. A situação hoje é uma situação relativamente tranquila na área da saúde, que essa era a preocupação, criar tempo para se estabelecerem leitos, né, e que a saúde tivesse suporte para comportar um possível aumento nos contágios, né, e a necessidade das pessoas terem, né, um tratamento intensivo. Então, aqui não se teve a necessidade de criar hospitais de campanha, como outros locais fizeram, porque o governo se organizou rapidamente, né, e abriu leitos, né, na área da saúde que vão permanecer depois, futuramente, à disposição da população. E a área da saúde, como é uma área muito carente, né, em todas as cidades, Porto Alegre vai ter, pelo menos isso posso dizer, um legado positivo, né, dessa trágica doença, seria, né, essa potencialização da área da saúde,
que avançou bastante, né, devido a essa pandemia. Então, os números mostram, né, foi por isso que houve agora a possibilidade da gente reabrir as atividades comerciais, né, tendo essa segurança aí na área da saúde e preservar a vida das pessoas. Essa talvez tenha sido, né, uma das nossas grandes conquistas, né, saber quanto que o município ele poderia ah, suportar, né, diante de uma dessas que eu acredito que não há hoje na história algo tão próximo que pudesse ser, ser, ser mensurado nesse momento, né? Porque o que se vê, né, é algo avassalador, ele em questão de dias, né, nós vimos ali uma devastação praticamente do mundo inteiro, né? Cidades e hoje o país também, né? Estamos hoje sendo o país em terceiro lugar no mundo, o que nos deixa bastante chateados, né? Porque o poder público federal ele poderia hoje estar trabalhando com uma forma, uma atuação mais, na minha visão, né? Não é a visão aqui da empresa, não é a visão do nosso jornalismo, mas a minha visão, que o governo federal ele poderia hoje estar atuando de uma forma mais particular, mais forte, mais densa, dando resultados melhores à população, né? Exato, né? Eu concordo também que aconteceu uma coisa que não existe comparação, né? Tu fazer uma comparação entre saúde e economia, né? São coisas distintas que precisam estar sendo pensadas ao mesmo tempo. E se criou um cenário no país que conseguiram politizar uma doença, né? Isso é extremamente surreal na minha visão, né? E falo como cidadão da minha preocupação, né? Porque era um momento que os governos tivessem, independente das suas posições políticas, tivessem um alinhamento, né? E não uma disputa política de uma doença, né? Um dizendo que ainda bem que morreu, outro dizendo que tanto faz, né? Se morreu. Então, não era isso a postura, né? Que a gente espera, né? Dos governantes, né? E infelizmente isso tem acontecido no país e as pessoas estão comprando isso, né? As pessoas estão levando essa doença para o lado político, né? Mas até que um familiar seu seja atingido, até que se sofra o impacto na pele, né? E a gente não deseja isso para ninguém. Então a gente pede aqui em Porto Alegre que as pessoas tenham a responsabilidade né, da sua saúde e da saúde do próximo, que agora com o comércio reabrindo, né, tome todas as medidas de saúde e de segurança para se resguardar e resguardar a população como um todo, né? Então, eu gostaria que as ações que foram tomadas em Porto Alegre também tivessem tido essa proporção a nível federal e não ocorrendo isso, a gente viu aí ontem mesmo mais de 1.100 mortes em um dia, né? Que número vamos ter hoje, né? Não duvido que vai baixar, né? E fora isso, aquilo que é registrado, né? Fora aquilo que não é nem registrado, a gente não sabe o que acontece dentro das favelas, pelo país afora, quem é que busca um corpo lá em cima do morro, né? Como é que tu justifica, como é que tu faz esse levantamento? Então, se a gente tem registrado aí mais de 20 mil mortes em pouco tempo, né? Deve ser muito mais do que isso. É necessária uma responsabilidade aí do governo federal, não só em benefícios, né, mas achar alternativas, né, para que concilie tanto a saúde quanto a economia, porque sem as pessoas, né, não tem como reerguer a economia. Né? Então, são É. assuntos diferentes e não podem ser tratados de forma de disputa, né? A gente vê bastante aqui as postagens em qualquer das redes sociais, a gente vê que é mais fácil você pegar e tratar a saúde né? É, desculpa, não é mais fácil tratar a saúde. É mais fácil você é, erguer uma empresa que faliu do que você trazer à vida alguém que você perdeu, né? Então, é isso que a Exatamente. gente tem essa preocupação. Mas eu acho que em termos de saúde, em termos de contingenciamento aqui em Porto Alegre, ela se saiu muito bem, né? Ah,
agora com referência aí ao que é o mercado da gastronomia, quais são as nossas perspectivas hoje, assim, como está as ações do novo decreto, né? Como as ações que vão hoje balizar esse mercado nos próximos dias, né? Bom, esse decreto agora recém iniciou, o comércio ainda está tímido, né? As pessoas estão tímidas. A gente fez ações hoje pela cidade, na parte da manhã. Acabei de encaminhar uma equipe também para a rua agora à tarde. E a gente vê que o comércio ainda está tímido, né? Muitos ainda não abriram, estão avaliando a situação. Muitos fizeram acordos, né? Aqueles acordos trabalhistas, então tem que retomar essas pessoas de volta ao trabalho, então demanda um pouco de tempo. Então, o comércio ainda está tímido, alguns restaurantes apenas abriram, bares estão timidamente abrindo, né? Então, vai ser uma avaliação que a gente só vai ter um pouco melhor assim a partir da semana que vem. Nesse final de semana, a gente vai fazer um monitoramento na cidade para ver o público, principalmente nesses locais de gastronomia, polos gastronômicos, área como Cidade Baixa, Moinhos, né? Essas áreas que sempre concentram o maior número de público noturno, principalmente, para a gente avaliar qual é a realidade, como que as pessoas estão se portando. Mas eu, como fiscalizei aí, né, falando agora de economia, né, eu que rodei aí pela cidade, a gente fiscalizou aí quase 9.000 estabelecimentos, eu posso dizer com certeza que as pessoas irão procurar aqueles estabelecimentos onde elas se sentirem seguras, né? Locais onde estejam cumprindo, tenham lá à sua disposição do álcool gel na entrada, né, tenham um afastamento das mesas, né? As pessoas vão ocupar os restaurantes, os bares, né, onde elas se sentirem seguras. E falando de gastronomia itinerante, que é um segmento que eu acompanho já há um bom tempo, tu sabe bem disso, e o pessoal aí do ramo que me conhece, principalmente de Porto Alegre, sabe que é uma preocupação que eu sempre tive. E vejo um cenário muito positivo para essa área, porque as pessoas, a partir de que forem retomando a sua vida normal, até por um bom tempo aí, elas vão procurar lugares abertos, vão procurar eventos abertos, né? E aí onde entra a gastronomia itinerante, onde entra os beer trucks, né? Onde entram eventos na área aberta, né? É melhor tu estar num local aberto do que num local fechado. Então eu vejo com otimismo aí, quando retomar a criação de eventos na rua, principalmente, né? Eu vejo que vai ser um ponto positivo para a gastronomia itinerante, né? Tenho certeza, inclusive, que as nossas avaliações aqui no desenvolvimento econômico vão ser áreas que vão se alavancar aí nessa diferença, né? Porque as pessoas vão ter medo de entrar em locais fechados, né? E abre aí a possibilidade de trabalhar com beers e food trucks em áreas abertas, né, ao público, onde são áreas arejadas, tem uma grande circulação de ar, então as pessoas vão se sentir mais à vontade. Então vejo como positivo, assim, economicamente para a área de vocês, assim que for retomando a vida normal das pessoas, né? O que a gente nota, né, é que o food truck, por si só, ele já é um ambiente seguro, né? Hoje talvez na alimentação fora do lar seja a alimentação mais segura, com uma rigidez maior por força de lei, né? Aonde o cliente pode e deve sentir-se muito mais seguro. Claro que em qualquer que seja a ação que for tomada, nós temos sempre as peculiaridades. E dentre delas, assim, hoje o food truck, por exemplo, ele para sair para as ruas, né, e estacionar no Macis Brasil, por exemplo, né, sabe que dentro da lei nós não podemos fazer isso, né, salvo se tiver o conduto do proprietário lá. Aquela fatídica lei me fugiu o nome dele, Camozato. Mas o que se vê nessa necessidade de retomada da nossa atividade é o quê?
um caminhão só, ele não consegue vender o suficiente para que se tenha o custo de um gerador, que é a nossa necessidade de eletricidade, né? Então, 90% dos veículos hoje são elétricos, né? E possuem essa necessidade. Possuindo essa necessidade, mesmo o decreto com toda essa liberdade, nós não conseguimos hoje estarmos, né, dentro das ruas, estarmos nas ruas, né, em função muito exatamente disso, né, exatamente disso. Há a necessidade de aumentar o número para que se possa ter ali o custo do, né, e que se venha a nossa atividade aos transeuntes, né? E existe alguma possibilidade disso? Já que teria só a tua resposta vai vir em função disso. Já que a partir de 4 nós temos que passar pelo escritório de eventos. Escritório de eventos. Seria isso? Então, tá ouvindo? Oi, tá ouvindo, né? Tô ouvindo. Tá bem. Então, a nossa avaliação, em seguida agora aí, eu tenho uma reunião também com o escritório de eventos, para a gente ver as possibilidades e que tipos de eventos vão ser autorizados em Porto Alegre. Mesmo que o food truck, como tu disse, né, lá no início se criou a legislação e tal, e o food truck ficaria lá sozinho num lugar, né, em determinado ponto da cidade, e a gente vê que hoje isso não é mais viável, né, para vocês. É sempre necessário uma atuação conjunta, né, para que tenha um rateio e consiga se dividir o custo, né, da operação, e precisa também de um lugar onde tenha público, né. E o que está afetando mais é a criação desse problema aí, que é a aglomeração de público, né? Então, nós vamos ter que tentar buscar em conjunto aí alternativas de que o food truck tenha acesso, né, possa trabalhar de forma conjunta e tenha acesso a um público, né, sem transformar isso numa aglomeração em torno, como é às vezes num carnaval, como é muitas vezes na Orla do Guaíba, né, que tenha um tipo de controle de acesso ao público, né, para que vocês possam vender, né, e também não prejudique, né, a saúde de ninguém e não crie um transtorno. Tu sabe muito bem que qualquer lugar onde está aglomerando pessoas, todo mundo registra uma foto, faz uma denúncia, aquilo pega mal para o comércio. Né? Tivemos aí recentemente um restaurante em Porto Alegre que recém tinha aberto as portas e já tinha um vídeo viralizando nas redes sociais de que estavam aglomerando pessoas, não estavam tomando medidas de saúde, de segurança, e que acaba pegando mal para a marca, né? Acaba pegando mal para o estabelecimento. Então, isso não pode acontecer com a gastronomia itinerante. Como eu falei, as pessoas precisam se sentir seguras. Então, nós precisamos pensar alternativas, e aí eu provoco, né, todos os comerciantes que atuam no ramo que nos pensem junto com a gente alternativas para o setor de vocês, porque ninguém melhor do que vocês para definir alternativas para o negócio de vocês. Né? O poder público não tem que impor para vocês a forma que vocês têm que trabalhar. A situação está posta, vocês sabem as restrições que está tendo no comércio localizado, e então vocês têm que buscar alternativas, né, para poder reestabelecer as atividades de vocês. Então a gente está de portas abertas para receber ideias e propostas aí para a gente poder achar uma forma de vocês retomar o trabalho com efetividade e com custo-benefício, né? Mas então agora já dentro dessa nova visão, há a possibilidade, a partir dessa conversa, né, de voltarmos a ter ali aquele grupo mínimo de 4, e já, como tu dissesses bem, ele já cobre os custos e faz com que a gastronomia comece a girar. A preocupação maior hoje é com referência a como nós vamos sair nas ruas, né? Eu tenho recebido relatos aí de vários colegas
que já não possuem mais o básico do básico para poder se manter, né? Então, isso é uma preocupação muito grande. Até eu fiz uma mobilização aí logo no início para que a gente conseguisse pelo menos uma verba de R$ 5.000. Eu acredito que seja a, a necessidade, né, inicial de se retomar as atividades, tanto nos BIR, quanto aqui agora entrou o Guilherme, que é um dos diretores da Agibir, né? E também vai colaborar. Também está conosco também o Atos Churrasco Grego, que é da gastronomia itinerante também, e ele também fazer pergunta. Precisa desse movimento, né, para que se possa, de uma forma, a financiar. Mas isso é algo que hoje, como a gente está vendo no grosso da toda a pandemia, o governo federal se propôs ali fazer um empréstimo com juros mais baixos, com uma parcela bem estendida, né? Um parcela de financiamento. O food truck ele vai, ao longo da sua atividade, repor, né? Mas que se pudesse nesse primeiro momento. Isso é, hoje, na minha visão, algo impraticável. Federal, que é quem pode produzir isso. Nós teríamos no governo municipal dado a instituição Sol, se há alguma forma de nós ajuda esse financiamento, tu tens algum conhecimento? Neno, só para ficar melhor, eu peço que tá tendo um barulho ao fundo aí, se pudesse desligar o microfone, acho que é do Atos Churrasco Grego, puder desligar o microfone, aí só liga na hora que for falar, porque aí não interrompe aqui. Aham. Tá ouvindo bem agora? Não, agora sim, agora. Tá. Por isso que é importante, né, Neno, falando nesse sentido aí, é importante a organização como associação, como a Agirs faz, né, como outras associações, é importante se organizar, o setor esteja organizado, o setor seja organizado politicamente, seja organizado, né, através de associações, outros, para buscar essas alternativas, né, não só junto ao poder público, porque o poder público vai fazer ação sempre, né, em pessoas de baixa renda, né. Então, o food truck entraria ali como um beneficiário como se fosse um ambulante, né? É um valor que não vai salvar o negócio de ninguém. Ele é uma sobrevivência, bem dizer, um valor de R$ 600, ele não paga um custo, né, de manutenção do equipamento de vocês. Essa organização é importante para poder buscar alternativas de financiamento junto à questão, à rede bancária, né? Eu vejo que a alternativa mais viável aí de buscar algum empréstimo, algum benefício através da rede de bancos, se vocês já têm, né, algumas relações aí, seria importante, é importante sempre a organização política e a organização associativa, cooperativa, né, do setor, para que ele tenha alguém que responda por vocês e mostre a representatividade que vocês têm, assim como foi o Sinda, né, na rede de restaurantes e bares, assim como foram o CDL, o Sind Lojas, né, na defesa do comércio, né, mostrando números, mostrando a realidade, mostrando o número de desempregados. Isso tudo faz a diferença, né, na hora de avaliar políticas públicas, né? Então, o que poderia ser construído, na minha visão, né? Isenções futuras, né, para o setor, se ele foi impactado relativamente, né, buscar lá alguma isenção de imposto, alguma isenção no alvará, algum outro tipo de benefício, né, para poder operar e ter uma redução nos seus custos, né? Então, eu acho que o caminho poderia ser dado para o segmento de vocês seria esse, né? Buscar junto ao poder público algum tipo de isenção aí de taxas que vocês corriqueiramente têm que pagar ao poder público. É uma posição minha, né? Não é uma posição que é definida eu por fazer parte do governo, mas não é eu que defino isso, né? Então, mas é uma avaliação que eu tenho, né, que pode ser construída através do diálogo que a gente sempre teve,
né? Então, acredito que pode ser uma alternativa aí. E nós, como desenvolvimento econômico, receber ideias e propostas de vocês para que a gente consiga, o quanto antes, né, potencializar, divulgar e potencializar o trabalho de vocês, né, transmitindo uma segurança para as pessoas, para que quando vocês retomarem as atividades, vocês tenham, né, um lucro, né, tenham relativamente o retorno daquilo que vocês vão ter que utilizar para operar. Eu acho que dentro desse panorama que nós estamos vivendo hoje, qualquer ação, é tudo muito bem-vindo, é tudo que vai somar, porque eu acho que a nossa associação, nós como gestores o agente associativo, ele sempre foi pautado por isso, participar e estar ativamente ligado ao poder público, no nosso caso aqui do município, vocês, né? Então, a gente sempre teve esta porta sempre muito aberta, muito bem escancarada. Me fazem uma pergunta aqui no nosso WhatsApp. Como é que vai ficar a situação dos alvarás da saúde e da SMDE? Claro que o alvará da saúde, tu não tem como responder ele, mas pode nos dar uma luz. E o da SMDE, como é que vai ficar? Bom, da SMDE é aquele processo que a gente tinha conversado, né? Eu solicitei ao secretário que assumiu a pasta agora recentemente, né, que a gente busque equiparar ao máximo a taxa de alvará da gastronomia itinerante ao alvará de ambulante, né, o mais próximo disso. Vai ser um levantamento que quem vai ter que definir também vai ser a Secretaria da Fazenda, mas a nossa posição é tentar buscar uma equiparação ao alvará do ambulante, porque a gastronomia itinerante é um serviço de ambulante, né? Ela tem um pouco mais robusto, né? Ela ocupa uma área maior do que um carrinho de cachorro-quente, mas então teria que ter uma equiparação o mais próximo possível disso, né? Talvez a gente não consiga equiparar igualmente, mas o máximo possível que a gente puder chegar, né, vai ser importante para vocês. E assim que a gente puder retomar, como está tudo suspenso agora, né, por causa dessa pandemia, os alvarás não têm necessidade de renovação nesse momento, nós vamos flexibilizar nesse sentido, porque a gente sabe a dificuldade do setor. Então, acho que durante até o final desse ano aí, vocês vão ter uma tranquilidade boa para trabalhar, né, nem que seja numa renovação provisória aí dos alvarás de vocês, até a gente ter uma definição mais clara disso aí. E pensar outras alternativas, né? Já surgiu o debate também das pessoas que vêm trabalhar aqui em Porto Alegre, né? Também precisa definir isso, quais são os ritos que elas vão seguir, se vai ter isenção de taxas ou não, o que os outros municípios também cobram, né, para vocês irem para lá. Será que os outros municípios não vão ampliar esses valores para quem é de fora também, né, para defender o seu comércio na cidade? Então, são avaliações que nós vamos ter que construir em conjunto. E eu tenho certeza que, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, essa área que compete, não vai fazer nenhuma decisão sem construir isso com as associações do ramo, né? Nós não vamos fazer nunca numa decisão unilateral, vai ser sempre uma construção coletiva com vocês, porque a política que a gente aplicou sempre foi essa, né? De não impor nada, de construir e chegar a um meio termo que seja bom para todos vocês e que dê segurança para vocês poderem atuar não só em Porto Alegre, mas também fora daqui. Hoje está tudo muito nebuloso ainda, né? As tratativas fora de Porto Alegre, elas continuam todas elas. Eu acredito, ser a associação representativa no Estado, né? Eu não vejo com bons olhos essas taxas. Por sermos itinerantes, a gente não tem as raízes, né? Não é o comércio feito fixo. E isso faz que hoje nós pagamos uma taxa absurda no litoral, uma outra taxa absurda lá em Esteio, outra taxa em Porto Alegre e assim por diante. E isso aí é o que faz com que a tua empresa ela tenha um custo a maior e até a nossa própria concorrência frente aos outros também sendo prejudicada, né?
e isso aí é o que mais me preocupa e o que sempre nos norteou. Criarmos uma taxa única e tu vai de Porto Alegre até Uruguaiana com aquela mesma taxa, tá? Porque tu não estás ali usufruindo diariamente do comércio, da cidade, tu não tem isso. Então, se tu pagas uma taxa, vamos dizer, Porto Alegre, meu pensamento, né? O Porto Alegre criou o nosso alvará, eu pago o alvará para Porto Alegre e eu tenho a minha liberação a nível estadual, tá? E isso aí faz com que eu ande sem esse mais esse. Esse seria o ideal, né? Esse seria o ideal, mas, por exemplo, assim, né? Hoje, como é, cada município tem a sua regra, né? Aí tu imagina assim, em Porto Alegre, vamos supor que Porto Alegre cobre do alvará de gastronomia itinerante uma taxa de R$ 500 por ano para ele tirar o alvará dele, né? E não cobre nenhum valor daquele food truck que vem ali de Canoas, por exemplo, para trabalhar aqui. E lá em Canoas o alvará custa R$ 150. Tu vai pegar o teu carro aqui de Porto Alegre, vai emplacar lá em Canoas, vai tirar um alvará de lá e vai trabalhar aqui sem custo nenhum. Né? Então teria que ter essa unificação estadual, uma legislação estadual, que tivesse o mínimo, né, de equiparação entre os municípios. Né? Porque se tu pudesse ter a liberdade de atuação, e aí, claro, quando tu vai trabalhar num evento privado em outro município, o cara que está te abrindo a porta para trabalhar naquele evento, ele cobra a taxa que ele acertar contigo. Né? Mas que a questão municipal fosse, né, semelhante, né? A legislação municipal fosse semelhante a outros municípios, para que não custe mais caro tu trabalhar aqui, em vez de emplacar aqui, tu emplacaria ali no município que tem uma taxa muito mais baixa e trabalharia aqui de forma mais barata, né? Isso aí acontece também e muito, né? Com todos os cuidados de Porto Alegre que vão também para as cidades metropolitanas aqui, né? E que muitas vezes o veículo de Porto Alegre, ele vai, né, com o staff por ser da capital, ele acaba também tirando o espaço do outro que está na cidade vizinha. E é isso que gera todo o atrito, né? Então, essa unificação do valor único, do alvará único, acho que seria o tema ideal. E isso aí a gente tem que construir, não é uma coisa. O food truck está há 5 anos no mercado, ele está passando agora, vai passar por uma forte mudança dentro até dos critérios. A quantidade de food truck, que já diminuiu bastante com a lei do Camozato, e agora, acredito que depois da pandemia, pelos números de veículos que estão sendo postos à venda, vai diminuir muito mais, né? Então, essa preocupação com esse futuro, com essa legislação, a gente tem que começar a trabalhar ela bastante. O Guilherme, que representa a Associação dos Beer, ele quer te fazer uma pergunta. Aí, então, eu vou colocar o Guilherme aqui na nossa fala. Olá, boa tarde. Estão me ouvindo? Tá. Acho que está dando retorno, não? Aqui não. Não? Estou ouvindo bem. Ouvindo bem? Tudo bom, Denis? Meu nome é Guilherme, eu sou um dos diretores aí da Agibir, que faz parte da Agirs, de certa forma, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Todos sabem que os beer trucks, eles não estão vinculados nessa legislação que existe hoje em Porto Alegre, né? Talvez eles não foram excluídos, mas eles não estão presentes, então a gente está à margem da lei. A gente não sabe aonde que a gente se enquadra. Porém, a gente sabe também que com alvarás eventuais e com liberações do escritório de eventos, a gente consegue, mesmo com um carro que hoje não está homologado nessa lei, estar participando de uma atividade. Tá? O que eu lhe pergunto? Sabendo que Porto Alegre tem a lei que é proibido vender bebida alcoólica em via pública sem esse alvará, eu gostaria de saber, eu acho que todos gostariam de saber, aqueles que só trabalham com o beer, que nem eu, o que a gente pode fazer nesse momento, porque se a gente não tiver uma liberação do escritório de eventos, não para um evento em questão, né, mas para uma parada, ou uma feira, um drive-thru de praça, alguma coisa, nós não vamos conseguir trabalhar. E a gente da Heart somos adeptos de fazer o que está na lei. Então, eu jamais vou parar numa via pública sem ter essa autorização da prefeitura. Então, hoje eu estou há 75 dias sem vender nada, sem trabalhar.
E eu peço desculpa se vocês já falaram sobre isso, é que eu achei que a reunião começaria às 16 horas, tá? Então eu entro agora para fazer essa pergunta. Acho que isso é o que mais me preocupa no momento, talvez me preocupe toda a categoria. Na Gears tem mais ou menos 35 beer truck. E os beer trucks hoje, eles não são cervejarias. Muitos são cervejarias, só para te entender, eu acho que talvez tu já saiba, né, Denis? Tá mais tempo que eu tenho 2 anos só, a Heart. E muitos são revendedores, que é o meu caso. Então eu não consigo trabalhar com delivery, com outros tipos de venda de barril ou até conseguiria, mas valor agregado não compensa. Então eu preciso das ruas. E aí, assim, eu te pergunto o que tu sugere ou aonde que a gente poderia se encaixar. Eu comecei a conversa ouvindo o Neno falando sobre 4 carros na rua e daí acabei não entendendo. Tá bem. Neno, só para confirmar, eu acho que vai, não sei se vai encerrar os 40 minutos do Zoom aqui, terá que vai ter que reconectar de novo. E de dar um ok aqui, né? Tá. Ela continua? Posso responder? Pode responder. Então tá. A legislação hoje do comércio ambulante, ela proíbe a venda de bebida alcoólica, né? Por isso que acaba incluindo os beer trucks nessa situação. Então ela tem que fazer sempre uma licença através do escritório de eventos, que foi uma alternativa que nós criamos, né, lá em 2017, para dar alternativa para o setor. Eu tenho feito várias conversas, uma recentemente com o vereador Ramiro Rosário, que é uma ideia de fazer a alteração dessa legislação, né, do comércio ambulante poder vender cerveja, porque nós temos uma cadeia produtiva cervejeira em Porto Alegre muito grande, com mais de 30 cervejarias aí licenciadas em Porto Alegre, grandes cervejarias, como, por exemplo, a Tupiniquim, Dado Beer, outras cervejarias menores, brew pubs, que produzem cerveja artesanal em Porto Alegre e que poderiam também ser potencializados pelo segmento dos beer trucks. Então, ele já está propondo, em seguida ele vai fazer a proposição já, Neno, o vereador Ramiro Rosário, da legislação para alterar a legislação do comércio ambulante, permitindo, né, a venda de bebida alcoólica para ambulante e fazer também a regulamentação da atividade de beer truck. Não tem hoje como a gente fazer uma regulamentação da atividade de beer truck sem mudar a lei do comércio de ambulantes. Então, nós precisamos fazer uma reformulação da legislação do comércio ambulante para poder formalizar a atividade de beer trucks, e não só beer trucks, né? Também outras modalidades, né? Como as bike, né? E outras que possam eventualmente surgir. Eu acho que é um serviço importante, porque ele vai potencializar também uma cadeia que é muito forte na cidade e pode se expandir a cada vez mais, né? Então, o cara, até a pessoa que produz ali, o que tem o seu beer truck, pode, logo à frente, estar abrindo a sua própria cervejaria, micro cervejaria, fazer o seu produto. Assim como muitos começaram, cervejarias fortes hoje em Porto Alegre começaram de forma pequena, é uma alternativa e é necessário que se faça esse ponto. Não dá mais para Porto Alegre não avançar, como já avançou outras capitais. Nós estamos obrigados, temos que avançar muito nisso. Nós já estávamos fazendo essa tratativa antes, né, do Covid. A minha ideia era que a gente conseguisse fazer a regulamentação da atividade de beer truck agora, esse ano, né, e o Covid nos pegou de surpresa e transformou todo o nosso foco em relação ao controle e fiscalização comercial. Então, foi o que paralisou. Mas a gente já vem pensando nisso e a alternativa é essa, vocês se mobilizarem, se organizarem para mostrar representatividade junto a vereadores, né, junto ao Poder Executivo, junto à sociedade, para que a gente consiga fazer a alteração da lei de ambulante e fazer a regulamentação sucessivamente do comércio da atividade de vocês de beer trucks. Denis, mas eu fico muito feliz de saber essa notícia, porque isso é que a gente busca, né? Eu gostaria muito de poder pagar um alvará da SMDE, um alvará sanitário, gostaria muito de ser vinculado à Vigilância Sanitária, não ao Ministério da Agricultura, para poder pagar um tributo, talvez, em Porto Alegre. Então, essa notícia ela é muito boa. Só que eu nunca imaginei que eu ia falar isso, mas infelizmente a gente precisa de uma coisa agora, nesse momento de Covid, a curto prazo.
né? Isso era o que eu esperava ouvir de pessoas, gestores públicos de Porto Alegre, mas nesse momento eu só queria ver uma alternativa do Beer estar na praça, e eu só vejo ela com alvará eventual, entendeu? Só que daqui a pouco, se a gente for até o escritório, a gente vai acabar pedindo um evento. Eu não quero um evento, só queria poder estacionar talvez na orla, com todas as diretrizes, ou a gente fazer um protocolo respeitando todas as normas, apenas para tentar vender. E como tu falou antes, né? Não para salvar, mas pelo menos para poder manter ali nossa atividade, porque nossos colegas estão fechando. Nessas 2 semanas aí, eu acho que teve uns 2 ou 3 beers que venderam, estão fechando as portas, né? E é isso que eu me preocupo, apesar de ter gostado da tua resposta com relação a isso que vocês estão pensando em fazer a longo prazo. Nós temos aí essas medidas de longo prazo, né? E eu concordo contigo. E a alternativa que eu vejo de curto prazo é nós facilitarmos a burocracia do escritório de fiscalização, do escritório de eventos, né? Facilitar com que tu consiga fazer o teu registro ali, o teu beer truck esteja registrado uma vez por ano só, né? Com tua placa registrada, tua documentação registrada, que tu não precisa ficar todo final de semana que tem um evento, né? Juntar aquela monte de documentação. Que demanda um grande tempo, porque às vezes tu tem um evento que tu descobriu que tu vai ter o evento em cima da hora. Tu recebeu um convite para participar de um evento em cima da hora. Então, se tu já tiver cadastrado no escritório de eventos, a minha ideia é essa, quero fazer essa construção já em seguida com o escritório de eventos, para desburocratizar o escritório de eventos, principalmente para atividade de food truck e para beer truck também. Né? Que o Neno lá, quando for registrar os food trucks, né, da Agirs, os food trucks de Porto Alegre, ele possa já fazer esse registro, que ele tem uma validade aí por um certo período, já deixa aquilo ali registrado junto ao escritório de eventos, para desburocratizar e agilizar a construção de vocês em eventos, porque vai ter que ficar buscando ali, depois dessa pandemia, locais onde vocês possam trabalhar, e aqui nós, como poder público, temos que achar formas de agilizar esse processo para que vocês não percam tempo, que vocês tenham rapidez na obtenção das licenças para vocês operar, porque ela acaba sendo semanal, né? Às vezes 2, 3 vezes por semana, todo evento que se for fazer, tu tem que ir lá encaminhar um processo diferente, uma documentação diferente, sendo que há poucos dias tu fez a mesma coisa para um outro evento. Né? Então, é aproveitar a informação que já está posta para agilizar as licenças para vocês, isso para fazer um trabalho de curto prazo, né? Para poder, assim que for retomando as atividades, vocês já possam operar, enquanto a gente faz, a longo prazo, essas medidas de alteração de legislação. Então, hoje não tá liberado a nenhum tipo de paradouro nem para beer, nem para food, ou só não está liberado para beer truck? Só para beer truck não está liberado. Os food trucks estão liberados, mas como o Neno mesmo falou, foi quando tu entrou ali na reunião, na entrevista, ele relata que precisa ter no mínimo 4 food trucks associados para valer o custo de um rateio de um gerador. Então, não compensa, hoje o food truck está liberado, se a Agirs tiver, Denis, a gente avaliou 10 pontos aí na cidade aí que a gente gostaria de colocar divididamente o food trucks para trabalhar. Isso está autorizado, já foi alterado isso já antes no decreto anterior, então, só que não compensa, né? A gente sabe que não compensa, talvez um ou outro compense. Então, a gente precisa que vocês nos tragam alternativas para a gente poder fazer essa associação, né? Porque as pessoas vão voltar. Eu repito, eu vejo que o segmento de vocês ali para frente vai ser um segmento que vai ser potencializado, porque as pessoas vão procurar lugares abertos, lugares, né, ao ar livre, para confraternizar, para interagir, e é onde vocês vão entrar. Né? Eu acho que vocês têm uma vantagem nesse sentido, que as pessoas vão preferir consumir ao ar livre do que ficar dentro de um estabelecimento fechado. Então, o caminho hoje, desculpa aí, né, numa última colocação, o caminho hoje talvez a gente fazer planos estratégicos vinculado à Agirs, à Agibir, e levar para vocês, porque Exato. a gente precisa de alguma forma liberar esse time aí que está parado, né? E Exato. Isso é complicadíssimo, está complicadíssimo. Estamos sentindo, eu posso falar por mim mesmo, né? Então vamos trabalhar em cima disso, né? Fazer um plano estratégico, levar para eles e tentar fazer algum tipo de parada aí com a galera dos foods e beers. Guilherme, deixa eu Exato. que estão chegando para nós. Bom, o Atos ele caiu aquela hora e está relatando sobre a questão dos alvarás.
A espetaria do Baleia está nos perguntando, deixa eu pegar ele aqui, opa, Baleia, sobre a orla e se podemos pedir junto ao escritório a flexibilidade, né? A questão hoje o ponto-chave do food truck em Porto Alegre continua sendo a orla, né? A menina dos olhos ali, é aonde se consegue ainda tirar algum proveito das ruas em Porto Alegre, fora os grandes eventos ou os pequenos que fazem com que a gente consiga ainda ter um pouco de faturamento e consiga se manter a atividade fim. Mas com essa questão da orla, né, com essa questão dos eventos, ficou também aquela hora que eu já tinha comentado, mas há alguma possibilidade de se criarmos o rodízio agora, durante os próximos dias, para se ter, né, essa que é a vitrine nossa, né, a orla ali, ou um outro local que nós possamos também juntar aí e trabalhar. Tu já tinha respondido algo parecido, né? Mas é a pergunta do Baleia Espetaria. Bom, como a gente perdeu bastante tempo aí avaliando a questão da atividade comercial em si, né? Lojas, microempresas, a gente veio fazendo aberturas escalonadas, né? A gente abriu lá a indústria, que tem um impacto econômico muito grande, né? A construção civil, né? Daí deu um aguardo ali de 15 dias e abriu microempresas individuais e microempresas com faturamento até 360 mil por ano. Deu mais um período e agora abriu aí com 50% da capacidade quase todas as atividades aí, retirando apenas casas noturnas, pubs, boates, né, teatros, centros culturais, mas todas as outras atividades aí voltaram, né, pelo menos com 50% das suas atividades, né. Então, eu vejo que agora o próximo avanço vai ser a questão dos eventos. E os eventos não contemplam apenas vocês, né? Eles contemplam diversos. Foi o setor que mais foi prejudicado, foi o setor de eventos na cidade. Um show na cidade, tu não tem nenhum jogo de futebol na cidade, né? Quanto isso era importante para Porto Alegre. Então, não tem uma atividade no Beira-Rio, na arena, né? Aquilo mobilizava quantas pessoas, quanto comércio ali vivia daquilo, né? Então, tá surgindo propostas agora, que até para vocês avaliarem, daquele drive-in, né? Que é os shows, né, dentro do carro, o cinema dentro do carro. O escritório de eventos está recebendo diversas propostas já nesse sentido. Então, talvez os food trucks possam se associar a esse tipo de atividade também. É uma possibilidade para vocês avaliarem. Então, esse debate agora para a reabertura de espaços de eventos, ele está sendo já construído. E por isso que eu peço aí que todos que estão nos assistindo e que vocês mobilizem, Neno, aí, para que a gente use aí, né, todo mundo bote a cabeça para funcionar, porque é uma realidade diferente. A gente precisa de ideias e precisa de propostas, né? E ninguém melhor do que vocês que trabalham com esse ramo, que nos tragam alternativas para a gente poder avaliar e colocar em pauta de discussão para poder reabrir a atividade de vocês e retomar as atividades de vocês. Bom, já estamos aqui há 1 hora, né? Eu acredito também. Nós temos sanado bastante dúvidas. As perguntas que foram nos feitas foram repassadas para o Denis. As outras que vierem, Denis, no próprio vídeo, que o pessoal vai estar chegando e vai estar olhando, a gente te repassa também. Nós podemos, durante a outra semana, aí, fazer mais uma série de perguntas para ti. Achei, Neno, uma oportunidade muito boa para a gente conversar, porque a gente tá difícil de fazer reuniões, né, de forma pessoal. Então, esse aqui é um caminho importante aí para a gente poder, até gostaria depois, se tiver o vídeo aí, a gente compartilhar, né, nos grupos aí da gastronomia itinerante, para que todo mundo acompanhe esse debate e nos ajude a trazer alternativas, né? Talvez buscando aí o que está sendo feito em outros municípios, o que está acontecendo em outros municípios, tentar tirar um feedback lá dos food trucks de outros municípios, se eles estão tendo retorno econômico, se não está tendo, se funcionou a política que tal município já avançou,
porque a capital aqui é mais difícil da gente abrir isso, né? Mas outros municípios já que não tinham um risco tão grande de contaminação já reabriram e já estão com essas atividades funcionando. Ver, né? Buscar informações aí com os colegas de outros municípios para saber se vocês estão tendo retorno econômico e quais as medidas que os outros municípios estão adotando e se está funcionando realmente ou não, para que a gente possa, de forma certeira aqui em Porto Alegre, poder auxiliar vocês. Então, né, desejo aí que a gente consiga fazer essa construção de forma coletiva, porque ninguém melhor do que vocês para nos trazer essas propostas. Eu acredito piamente, né, que o mercado por si ele vai haver toda essa acomodação, ele vai pegar ainda se reorganizar, e isso tudo a gente sempre teve um canal muito bacana com a Prefeitura de Porto Alegre, com a SMDE, contigo, e eu acho válido para todos nós esse pensamento, essa forma de nos unirmos e essa forma de levar aí mais adiante todas as perspectivas de tudo aquilo que se possa fazer para de uma vez sanar, né, esse que é o desespero em cada coração. Hoje a gente pode botar o coração no bolso, né? Mas que isso aí realmente passe, que a gente possa pegar e fluir. Bom, vou te agradecer, Denis, muito obrigado por ter, né, estado conosco aqui, abrir o teu espaço, nos receber, e ao passo que a gente está tentando com isso aqui, a insano.radio.br, que é uma novidade também para ti, né? E para todos os nossos ouvintes, aí, o pessoal que está também, agora não é mais só ouvinte, agora também o pessoal é espectador, né? Como nós aqui estamos nos vendo, e a gente está sempre de porta aberta, nós estamos aqui para tentar ajudar. Na segunda-feira nós temos também a entrevista, já está marcada, com o Ramiro, também vai trazer muitas novidades, conversar também. Ótimo. E aí a gente vai fazendo isso aí. Bom, ó, a tua já fica guardada aqui. Já fica guardada para quando vieres fazer uma visita pelos lados do estúdio da Alvorada aqui, a gente entregar ela. Então, muito obrigado. Com certeza. Considerações finais. Eu que agradeço, né, no espaço. Um abraço a todos aí. Contem comigo, né? Como eu sempre fui um grande parceiro do setor. Estou sempre à disposição. É prioridade para mim a pauta de vocês. Então, o meu telefone está sempre à disposição de todos, né? Para a gente poder construir isso aí. Espero em seguida a gente poder trazer boas notícias aí, logo em seguida, né? Nas próximas semanas já, trazer boas notícias para todos, né, que trabalham no segmento. E peço aí um pouco mais de paciência, porque não adianta também a gente fazer as coisas, né, de uma forma sem pensar, porque talvez não vai ter o retorno que vocês esperam ter. Então, acredito que em seguida a gente vai achar alternativas positivas aí para o segmento e contem com a gente aqui para avançar e fazer uma retomada aí positiva dos negócios. Uma boa tarde a todos aí, obrigado pelo espaço. Valeu, então, agradeço. Obrigado. A participação do Guilherme, o Guilherme da Restaurant Beer, né? O coração nas torneiras, o churrasco grego, o Atos, que também esteve aqui conosco, estava com alguns probleminhas lá, mas mandou também a sua mensagem aqui. Meu muito obrigado a todos vocês. E vamos continuar lutando, vamos continuar preservando a vida, vocês daí, eu daqui, e todos nós espalhando muito amor, sempre se cuidando da forma com que temos que fazê-lo. Então, valeu, muito obrigado a todos, tá? E até uma próxima vez. E que música vamos tocar aqui? Deixa eu convidar aqui o meu convidado antes dele ir embora. Que música vamos tocar, Denis? Deixa eu te dizer o que eu já tenho aqui na ponta da agulha. Eu tenho Guns N' Roses, Deep Purple, Raul Seixas, Led Zeppelin. Pode ser Led Zeppelin. Led Zeppelin, vamos embora então. Um abraço. Outro, felicidades. You need cool air, baby.